Coisas da vida. De repente. Um velho pai, ele tinha 11 filhos, e o seu filho caçula era o centro das suas atenções, centro do seu carinho, centro do seu afeto, justamente pelo fato de este pai ter tido este filho na sua velhice, avançado em idade. E, obviamente, o carinho dedicado a este filho, o carinho dedicado a esta criança, levantou ciúmes em relação aos seus irmãos. Seus irmãos mais velhos ficaram enciumados, e este ciúmes tornou-se ódio, e este ódio girou uma intenção maléfica em relação ao irmão mais novo. Esses irmãos mais velhos resolveram vender o irmão mais novo para um grupo de comerciantes em um tempo muito distante. De repente, de filho amado, ele se tornou irmão odiado. De filho amado, de repente este jovem torna-se traído. De filho amado, de repente torna-se objeto de venda. De filho amado, de repente torna-se escravo. De filho amado, de repente ele é caluniado, é preso como um criminoso. De filho amado, de repente hoje ele é apenas um objeto, apenas uma mercadoria. Quantas coisas de repente acontecem em nossas vidas? Por exemplo, de repente eu perco o meu emprego. Um emprego estável, um emprego onde eu me sinto cômodo, um salário confortável, dá para eu levar a vida, consigo manter a casa, manter as crianças, mas de repente eu sou convidado a comparecer ao RH. E quando eu compareço aos recursos humanos, a minha demissão está em cima da mesa. Perdi então meu emprego. De repente eu olho para o meu filho e não é mais uma criança que eu consigo segurar com apenas um braço, com apenas uma mão. Agora ele já tem cabelo nas axilas, ele já tem barba, já não é mais um adolescente, já está se tornando um homem. De repente a vida passou e eu não sei por onde ela passou. Quantos projetos eles não aconteceram esse ano, porque de repente eu caio em si e começo a perceber que o tempo passou e todos aqueles projetos e intenções e metas e sonhos que eu havia pensado no final do ano passado para este ano, eu não cumpri nada e grande parte do tempo já se passou. De repente não cumpro os meus planos, as minhas metas, os meus sonhos e o tempo de repente também já passou. Sábio Salomão, um determinado momento ele escreve um livro, o livro de Provérbios, e ele escreve: não temas o pavor repentino. Em outras palavras, este sábio judeu, ele está dizendo: não temas o que acontece de repente. E esta expressão de repente denota ou significa aquilo que nós não estamos esperando, aquilo que você e eu não estamos arquitetando, aquilo que você e eu não estamos planejando, aquilo que é imprevisto, aquilo que não é esperado. Isso é de repente, e quando as coisas acontecem de repente, coisas que nos causam transtornos, nos causam mal-estar, vão tirar o chão de nossos pés, ou simplesmente vão fazer com que o teto caia em nossa cabeça e nós ficamos desorientados. Por isso, o sábio Salomão, ele disse: não tema aquilo que acontece de forma inesperada, que você não está planejando, aquilo que provoca desconforto, que acontece de repente, não tema. E se Salomão estivesse aqui e eu pudesse perguntar para ele: como é que eu não vou temer, Salomão, algo que acontece de repente? Ele me responderia aquilo que ele escreveu em seu livro intitulado Provérbios: porque o Senhor será a tua esperança, guardará os teus pés de serem capturados por aquilo que acontece repentinamente, por aquilo que acontece de repente. Este jovem que foi vendido e traído pelos seus irmãos, um belo dia acorda na prisão
e ele é convocado a comparecer na frente do rei. E ao estar na frente do rei, o seu parecer sobre um determinado negócio cai-lhe muito bem aos ouvidos e às intenções do rei. O rei agora muda a história daquele jovem, aquele jovem que era um filho amado e que passou por tudo o que nós falamos, agora de repente deixou de ser um mero escravo, um mero objeto, um mero elemento desprezado para ser governador da nação em que estava. Abaixo do rei, ele era a pessoa mais importante. De repente, as coisas acontecem, mas de repente, o Senhor nos dá o escape. Coisas da vida. De repente, porque na vida, coisas acontecem de repente.